escritura que quando os próprios irmãos dele falou, você quer ser profeta? Vai profetizar em Jerusalém. E vocês sabem que aqui tem um versículo que diz, Jerusalém que mata os seus profetas. Jesus Cristo era profeta? Era profeta. E os próprios irmãos mandaram ele para lá. Isso é a cidade de Cafarnaum, e aonde ele fez vários outros milagres. Porém, diz aqui o centurião, rapaz, não me interesso, mas eu tenho que procurar o que é. O que era o centurião? O centurião era um oficial romano que dominavam aquela área. E acontecia o que era o poder de Roma. Roma era uma máquina de guerra. Ela pegava as nações, ganhava as nações e não mudava nada. Ela não se interessava por que vocês estavam fazendo, ela só se interessava em impostos e taxas e outras coisas. Muitas vezes eles tiravam, colocavam a gosto o rei ou qualquer coisa, mas deixava sempre assim. Esse centurião é um oficial que manda, ou mandava, hoje não temos mais, poderia ser um capitão, manda em 100 homens, ou 60 partes de uma centúria, que são 6.000, é uma legião, e cada um, depois de ser centurião, cada um vai ter as suas oficialidades, os seus nomes, como é determinado. Nós vimos então que esse centurião, ele era obediente ao imperador, porque o imperador era o rei, é o Deus deles. Os soldados, se não adorasse o imperador, morriam, matavam, era essas situações. Tinham. Mas ele vivia ali naquela cidade. O quartel deles era ali onde eles cobravam os impostos. Ele era respeitado pelo povo. E também era respeitoso quanto às situações que havia ali. E ocorreu o quê? Que ele ouvia sobre os milagres de Cristo. E é aqui começar a história do centurião. Vejam só. E, entrando Jesus em Cafarnaum, foi falado aqui. Jesus não parava, não. Ele não é como muitos de nós que eu já recebi a áurea de pastor, agora eu vou ficar deitado na minha cama, no horário que seja Deus quiser, não vou procurar fazer um bem para alguém. Mas nós estamos aqui verificando o que é. Jesus entrou em Cafarnaum, deve ter cansado, chegado lá, e chegou junto dele um centurião. Chegou, você vê, ele foi até ali, ele procurou a bênção. Nós estamos aqui procurando o quê? A bênção. Nós estamos aqui querendo adorar o nosso Deus, aquele que dá esse ar para nós, esse que deu a saúde para nós chegarmos até aqui. Porém, esse homem estava rogando, suplicando, pedindo, orando, rezando. Era tudo isso que é a conformidade, porque há uma situação entre nós que nós não podemos falar, rezar. Mas é o vocabulário português, irmãos. Vamos estudar a gramática. Glória a Deus. Só que há uma coisa, a nossa igreja católica, ela usa o horário, mas está orando para o nosso Deus e nosso Jesus, e nós oramos para nosso Deus e nosso Jesus, que é o mesmo, cada um para o seu lado. Porém, o que acontece aqui? Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, e nós fazemos isso, né?
chegai a Deus e Ele chegará a vós. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos a presença do nosso Deus aqui conosco. É isso que nós queremos. Porque sem a presença dEle nós somos como folha caída, folha seca, levado ao vento. Mas Salmo 51:17 diz assim: o coração quebrantado, né? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. É verdade. Como é que você está aqui? Você veio pedir para alguém, veio pedir para a tua família, veio pedir para você com autoridade de passar pelos nossos irmãos aí, nem a paz do Senhor, irmão. Coisa linda fez o meu apóstolo aqui. Cada um que sentava aqui teve que ir na... Chegou-se a outro irmão para dizer: que bom que você está aqui. Não é tão lindo a união, não é isso? Salmo 33, que fala 133. E vamos ver agora no 6, não é isso? Está dizendo aqui. Temos também, tem 8:6, já passamos, né? E dizendo: Senhor, o meu criado já ele está caído em casa, paralítico, violentamente atormentado. Nós pulamos para lá e dizemos assim: chegou-se para o quê? Para pedir. Ele estava rogando. Mas aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Qual é o tamanho da tua fé? Está sem fé? Peça que o Espírito Santo dá e ele não te lança em rosto. Cada vez mais você tem que ter fé, porque é Deus que fez tudo. Puxa vida, se eu não tenho fé, como é que eu estou vivendo? Começando lá, por Gênesis capítulo 1, versículo 1. Da onde nós foi feito tudo isso aí? Da água, não é? E aí vamos discutir se houve outro dilúvio antes disso. Porém, vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela graça ou pela oração e súplica com ação de graça. Quanto de nós chegamos aqui no monte? Eu estou 10 anos aqui e vejo quantos milagres acontecem aqui, graças a Deus. Um pedido, não é nós que fazemos, não, nós somos pó. Nós somos usados pelo Espírito Santo. E as suas súplicas e orações são concedidas pela fé que vocês têm. Mas quantas as ações de graças? Conhece o que é a ação de graça? Em tudo dai graça, mas a oração de graça é algo que você convida alguém que não tenha e traz algo para comer. Não trazem nem um pãozinho para os coitados que estão aqui nesses lugares. Desculpe, mas essa é a verdade. Aqui eu sinto em 10 anos. Bem-aventurado aqueles que os pés aventurados que vêm trazer. Muitos nós vemos aí, traz os pãozinhos, a irmã Vanessa distribui também por aí, também alguns também, até nós comemos também. Mas, sobre segurança, segundo Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vocês têm dúvida que Deus cuida de nós? Você acha que Por que então ficamos, está duro hoje, eu não vou num monte porque a chuva mata? O sol faz alguma coisa? Mas acontece que nós deixamos de ser realmente aquele que demonstra para todos que somos loucos, porque temos que somos loucos, malucos por Deus, porque é Ele. Não adianta, eu posso estar falando coisas, ou eu falo coisas aqui, que muitos outros não gostam. Eu
estou trabalhando para Deus. Estou trazendo daqui, jogando no ouvido de vocês as coisas daqui. Não é as minhas coisas, não. Goste ou não, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Porque o contrário estaria ansioso e ele mesmo foi procurar Jesus. Por que ele foi procurar Jesus? Se nós pularmos para Lucas capítulo 7, versículo 1, disse lá que ele foi pedir para os anciões. E os anciões talvez não tenha comunicado. E ele, ansioso, ele saiu e foi procurar. Isso nós estamos vendo em Mateus. Se vocês tiverem outra dúvida, é Lucas capítulo 7, 1 até 10. E Jesus, aqui dizia, Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Amém, Senhor. Está dizendo saúde, irmãos. Muitos de nós estamos procurando só saúde. Eu estou procurando a salvação. Porque o meu corpo já está debilitado, como o meu pastor falou, que eu estou ficando cego, graças a Deus, já só tenho 10% nessa vista. Mas a minha saúde vai ficar ali na terra. Está junto com o meu corpo, com o pó que vai ser transformado. Mas o meu espírito vivifica, que é ele que nos conduz. Aí nós vemos assim, lá no primeiro, ele era respeitoso e ele era respeitado. Isso consta em Lucas capítulo 7, né, no 3. Já havia pedido aos anciões que rogasse a Jesus para que viesse curar o seu servo. No 4 ele diz assim, era digno que lhe fora concedido. Os próprios anciões falou que era digno. Vocês viram a dignidade aqui? O meu apóstolo ungiu os meus irmãos. Que beleza! São dignos de estar junto conosco. Porque é como ele falou, se vocês quiserem participar dessa igreja, passem mais ou menos 90 dias. Eu já estou há 10 anos, graças a Deus. Para nós conhecermos o que é, porque falsos pastores ainda estão dentro de nossa cercania, como estava naquele tempo. Já é no 5. Por que ele era digno e que se fosse concedida essa bênção para ele? Porque ele amava aquela nação. E também o centurião mandou, tinha edificado a sinagoga. Aquele centurião tinha construído a sinagoga. Aquele tempo era sinagoga porque eram judeus. Nós hoje a igreja porque é distanciamento. Meu mestre ali conhece essas separações. No 6 de Lucas, capítulo 7, versículo 6, diz, Lucas diz que Jesus foi, mas o centurião mandou ou pediu a amigos avisar Jesus que ele não era digno de recebê-lo. O centurião, com toda aquela pomposidade, poder e autoridade, ainda se humilhava perante o grande Senhor, que é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, que ele não era digno de receber aquela autoridade dentro da casa dele. Mas voltando ali, que é o mesmo, que Jesus disse, eu lhe darei saúde, não foi por causa dessa situação. E o centurião respondeu-lhe, né, no 8:7 que está aqui, né, porque aquele que pode receber o que busca encontra. Isso em Mateus capítulo 7, versículo 8, combina com esse. Com Mateus 8:7, com Lucas 7, para que Cristo foi. Mateus 7:8 agora. É anterior, que nós estamos falando do 8:7. Vocês viram a diferença se eu não explico, mas falou, ele errou. Mateus 7:8 diz que porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Quantas vezes vocês estão procurando o Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes vocês estão pedindo?
Mas as suas petições têm que ser conhecidas, porque também diz assim, não recebe porque não sabe pedir. Não é isso que está nas Escrituras? Então vamos lá mais. Mateus 8:8, ele está assim. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma das grandes palavras que está na Bíblia, Deus proverá. Ou vocês acham que ele fez nós e esqueceu de nós? Não, começamos lá em Gênesis capítulo 1. Ele já tinha feito a previsão do que nós necessitava, e a provisão de tudo que ele deu foi isso aqui. Se nós falarmos, a nossa irmã colocou ali uma loca onde os índios vivem. Eles vivem bem melhor que nós, porque eles vão lá no meio do mato, que Deus deu, animais, plantações, ele retira daquilo e vai dormir. E nós temos o nosso trabalho, porque ele deu a nossa saúde. Será que vamos dormir? O nosso Deus merece muito mais. O nosso Deus merece essa situação depois de ficar velhinho, como pastores, são acordados de madrugada, tocados pelo Espírito Santo para nós estarmos orando. E vem eu aqui, velhinho, como Joel, capítulo 2, e também Mateus fala, teremos sonhos, que maravilha! Os sonhos que a gente tem, só que tem, pensando que aquela pessoa tenha cada vez melhor situações, sonhos tão lindos. É isso que nós estamos lá para ir naquela grande casa que ele está preparando para nós, como eles dizem em João 14. Mas vamos lá ainda. Romanos, em primeiro, Lucas capítulo 1, versículo 9, diz assim, Mestre, mostra que alguns querem salvação e não cura. Vocês viram isso aí? Muitas vezes viemos aqui procurando, que dor de cabeça. Meu, dor de cabeça vai passar. Eu tenho uma dor na coluna que me dói terrivelmente. Ela vai passar, eu venho procurar aqui a salvação. Zaqueu é um exemplo disso. Ele deu tudo que tinha roubado, entre aspas, para a salvação dele. Aqueles 10 leprosos foram buscar o quê? Salvação. 9. Só dos 10, um voltou. Esse teve tanto a cura como teve a salvação. Amém? Aqui ainda demonstra, em Lucas 17, os 10 leprosos que eu falei, Lucas 5,12, a cura da sua lepra. Quem foi isso? Se nós procurarmos da cura da lepra, estava interessado só na cura e não na salvação. Nem toquei, nem coloquei, só coloquei o versículo. Se tiverem dúvida, procura, é Lucas capítulo 5, versículo 12. Quem? Da lepra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5c, lá no fim, mania de mestre, né? Ao contrário de dizer tudo, só aquela parte que lhe interessa, se não cobre todas as situações. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Estamos sendo realmente humildes só porque levamos o nome de pastor? Será que eu chegando com a minha carteirinha naquela porta estreita, ele vai deixar eu passar? Não temos que obedecer às anuências do que ele quer? Amar o próximo como a si mesmo? Será que estamos amando o próximo? Será que realmente eu não estou pecando quando coloco algum defeito no irmão, começo a falar do irmão? Será que sou eu o juiz? Ele vai responder
por o que ele fizer. E eu vou responder porque está escrito, parece que é Mateus 42, assim, que pelas nossas palavras, né, talvez até está inserido aqui, pelas nossas palavras seremos condenados, né? Agora, reconhecimento de autoridade. O homem que mandava na cidade era o centurião. Como eu disse, seria um capitão, porque teria outros maiores para ele. Mas naquela cidade era ele. Era ele. O sujeito não pagava imposto. Calés, a família ia ser escrava. Não é isso que consta a história? Mas ele reconheceu a autoridade do nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Isso está em Mateus, é uma submissão que ele teve. Mateus 8:9, combina com Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Você nota que Deus é que coloca aquelas situações? Sob submissão de autoridade, estamos sujeitos à autoridade. Sabe por quê? Eu tenho 79 anos, pela graça e misericórdia do Senhor. A minha autoridade aqui dentro é o meu apóstolo. O cabeça desse trabalho todo é Jesus Cristo. Se ele me der uma ordem errada, lá está. A palavra diz que Deus irá contra os profetas que falarem alguma coisa contra. Se ele está me ensinando errado, é ele que vai pagar as coisas para Deus. Por isso que eu gosto. Ele me fala uma coisa, eu estou fazendo submissão, irmão. A humildade é que nos levará para os céus. Nós vemos aqui, cada um é presidente de uma igreja. E um fala para o outro, por favor, faça isso. E nós vamos fazer. Chego aqui de manhã, o pastor Oswaldo está varrendo isso aqui, limpando o chão, tal. É necessário? É preciso. Sabe fazer. Se um dia chegar alguém que faça, ele deixa de fazer. Porque quem fazia isso antes era o apóstolo. Hoje tem ele, amanhã vai ter outro. Amém? Bom, mas vamos continuando as maravilhas que ele faz aqui, né? Aleluia. O Mateus 9 já falamos, né? Mateus 10. O que Mateus 10 diz assim? E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei muita fé. Sabe por quê? Por isso que já foi falada a palavra e está aqui. Nem todos que moram em Israel são israelitas. Moram lá porque são, isso mesmo, os judeus também não são israelita ou cristão, porque estão numa fase ao contrário. Mas nós vimos aqui que diz assim, maravilhou-se, ou lá, em Marcos 6 diz, admirou-se. Por quê? A fé no centurião. O centurião não tinha que nada ter aquela tremenda fé, porque ele nem percebeu, nem era do grupo de judeu. A onda dele era tomar conta e dar dinheiro para Roma e tal, era isso aí. Mas ele se admirou-se, porque aquele centurião conheceu, só por conhecer, admirava, maravilhava, sabia, tinha fé que aquele homem que falavam tanto Deus, gozação, né? Esse é o filho do carpinteiro. Qual é a diferença de carpinteiro com marceneiro? Tem essas diferenças. E é esse aqui. Nós temos por... Os grandões falavam assim, nós temos por pai Abraão. Sabe, indiretamente estava falando que Maria era uma prostituta, que nasceu sem marido.
Eles conheciam a vida daquele homem que estava maravilhosamente fazendo tantos outros milagres e não fazia mal para ninguém. Mas vamos lá então. O segundo admiração era a incredulidade dos próprios judeus. Meu Deus, como a gente faz assim? Eles próprios estavam contra eles. Ao contrário de aceitar aquele filho de carpinteiro, que já sabiam, conheciam. Os judeus conheciam muito isso aqui. Talvez seja por intermédio, como o meu apóstolo falou, o diabo conhece também isso aqui. Eles conheciam, mas não obedeciam, porque Isaías já tinha falado, 750 anos mais tarde, que iria nascer um rebento. Mas eles não queriam, até hoje eles estão procurando o Messias, né? E nós sabemos que ele já chegou ao mundo. E vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Serve para nós, irmãos. Sem fé é impossível agradar-lhe. Se eu não tenho fé, o que adianta eu enganar o nosso Deus? Porque Ele conhece nossos corações, Ele conhece nossos pensamentos. Então você está no lado de cá. Eu posso chegar aqui, falar tantas coisas, ajoelhar, falar tantas coisas. No coração, será que é verdadeiro? A verdade vos libertará? Ele conhece. Mas ainda, Mateus capítulo 8, versículo 11, está terminando, só mais 2. É uma profecia que serão cumpridas no milênio. Que profecias serão essas, irmãos? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Isso é do leste e do oeste. E a mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aí, qual é o reino dos céus? O reino dos céus é